A jabuticaba, essa fruta singular que encanta com seu sabor adocicado e sua forma peculiar de crescimento direto do tronco, é muito mais do que um deleite para o paladar. Ela é um tesouro nutricional e acredite, sua casca, muitas vezes descartada, guarda o segredo para a criação de um elixir probiótico, o vinagre de jabuticaba. Aprenda como fazer neste vídeo. Eu sou Kayoko Takeda, seu guia no fascinante mundo da alimentação saudável e fermentação caseira. Aqui você aprenderá a transformar alimentos comuns em tesouros probióticos. Para os amantes do vinagre orgânico, conheça o meu curso Incríveis Vinagres Artesanais e aprenda a fazer vinagres a partir de qualquer vegetal, inclusive vinagre de arroz. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário por um preço muito em conta. Agora o livro digital Intestino Livre em 3 Passos está disponível para compra na Amazon e é gratuito para quem é cliente Kindle. Não sofra mais com prisão de ventre. Agora peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos, para que o YouTube entregue o meu conteúdo para você. Quer mais conteúdo exclusivo? Torne-se membro do nosso clube dos canais. Para acessar vantagens especiais, toque no botão abaixo Seja Membro e deixe suas perguntas nos comentários abaixo. Vamos adorar interagir com você. Nós podemos fazer vinagres orgânicos com qualquer fruta e vegetais. Mesmo que a fruta não seja orgânica, os ácidos gerados são orgânicos, produzidos pelos micro-organismos que fermentam a fruta, resultando em um vinagre orgânico medicinal de sabor complexo e saboroso. O processo de fermentação que converte o suco da jabuticaba em vinagre é uma verdadeira alquimia natural. Micro-organismos presentes na casca da fruta, em contato com o açúcar, realizam um balé microscópico, transformando açúcares em vários ácidos orgânicos. O principal é o ácido acético. Os diversos ácidos orgânicos conferem um sabor complexo e suas propriedades benéficas para a nossa saúde. Estudos recentes têm revelado que o vinagre de jabuticaba é um aliado poderoso para a saúde intestinal. Rico em probióticos, ele contribui para o equilíbrio da microbiota, essencial para a digestão, a absorção de nutrientes e fortalecimento do sistema imunológico. A jabuticaba é mais do que uma fruta deliciosa. Ela é rica em antioxidantes, prevenindo o envelhecimento. Promove a saúde da pele por ser rica em vitaminas e minerais. Mas você sabia que a casca, geralmente descartada, é onde a mágica acontece? Ela contém micro-organismos que transformam o suco em vinagre, um tesouro para a sua saúde intestinal. Sugestão de consumo do vinagre orgânico: para marinar carnes, peixes, para fazer caldo de osso, frango, etc. O vinagre ajuda a extrair os nutrientes do osso. Para fazer carne de panela, o vinagre quebra a fibra muscular. Para temperar saladas com azeite, e tome o caldo da salada que sobra na travessa. Para pessoas que são diabéticas, pré-diabéticas e pessoas que querem controlar o peso, podem ingerir 1 a 2 colheres de sopa de vinagre orgânico misturado em um copo de água 15 minutos antes da refeição principal. Se sentir acidez no estômago, diminua a quantidade de vinagre ou aumente a quantidade de água. Quem deve evitar o vinagre? Pessoas que têm problemas de gastrite, refluxo, alguma condição de saúde mais séria, consulte seu médico antes. A fermentação é simples, mas requer paciência. Nós vamos precisar de jabuticabas bem maduras, água filtrada, açúcar e um recipiente de vidro bem higienizado. Misture tudo, cubra com um pano e deixe a natureza fazer o seu trabalho. Em algumas semanas você terá o vinagre caseiro delicioso e cheio de vida. Mas agora vamos preparar juntos.
Aqui eu tenho 700 gramas de jabuticaba bem madura, tá muito madura. Tem algumas que estão assim até um pouco mais macia. O clima aqui tá muito seco, né, nessa época do ano. Tô gravando aqui em setembro, então ele tá bem madurinho e até murchinho, não faz mal. Essas, elas estão super doces e vão dar um bom vinagre. 700 gramas. Uma colher de sopa cheia de açúcar cristal orgânico. Você pode usar o mascavo se quiser, mas esse açúcar é para ativar a fermentação e as leveduras. São as leveduras que vão agir agora nessa fase, transformando o açúcar, né, da jabuticaba em álcool. Então esse açúcar cristal, ele funciona muito bem. Não vai fazer diferença você usar o mascavo. E eu vou usar 1 litro de água, mas eu quero que ela cubra bem as frutas. Vamos dar uma misturada. Fazer vinagre é muito simples. Os primeiros 10 dias agora de fermentação, eu devo misturar todos os dias, para que essa fermentação possa ocorrer bem intensamente, incluindo mais leveduras, né, que tem presente no nosso ar, e também levando um pouco de oxigênio também para essa fermentação. Vamos fechar aqui com elástico. Sempre use 2 elásticos. Aqui pode ser um tecido, um pano de prato, qualquer coisa, possa permitir a entrada e a saída do ar, do oxigênio aqui, certo? E do gás carbônico que vai sair, produto da fermentação. Se você utilizar tecido, não use tecido de malha muito vazada, porque aqueles mosquitinhos que gostam de frutas podem chegar e ter acesso à sua fermentação. De preferência, quem mora em lugar que tem muito mosquitinho, então coloque aquela touca, né, que os cozinheiros usam na cabeça, põe aqui também para proteger dos mosquitinhos. Eu tenho uma sainha que eu coloco nos meus fermentados. Coloque a data na etiqueta do início dessa fermentação e coloco essa sainha para proteger da claridade, que também pode atrapalhar, porque a claridade ativa mais a proliferação das leveduras e mofo em geral. Então nós vamos misturar todos os dias para evitar que aconteça então a contaminação pelo mofo. Durante 10 dias. Depois de 10 dias, eu gosto de coar e tirar as frutas que estão aqui. Depois dos 10 dias de fermentação, se você quiser um vinagre bem intenso em antioxidantes, você pode deixar as frutas aqui sem retirar. Depois de 10 dias, os próximos 30 dias, você vai misturar uma vez por semana. Então, no final de 30, 40 dias, né, total. Geralmente já está, o vinagre está bem ácido e não está muito doce. Se tiver doce ainda, muito doce, então você pode deixar mais que 40 dias aqui. Mas pode já começar a utilizar aos poucos. Depois do 10º dia, então eu vou coar, que eu quero um sabor mais leve, né? Vou deixar descansando aqui nesse vidro mesmo. Esse vidro aqui tem capacidade de 3 litros. E o meu produto vai ficar mais ou menos na metade. Para fazer vinagre, você não pode fazer ele até aqui cheio, tá? Porque você vai diminuir a área de exposição de contato com o oxigênio aqui na superfície. Porque as bactérias acéticas, elas precisam muito depois. Agora, nessa fase, nem tanto, não precisa de oxigênio. Mas na fase acética, depois dos 10 dias, mais ou menos, vai precisar muito que as bactérias venham na superfície para pegar o oxigênio. Então, não pode colocar muito. Eu disse que se você colocar o líquido até aqui em cima, a área de exposição vai diminuir. Deixa eu explicar direito. A área de exposição é a mesma, mas o volume de líquido que precisa acessar a essa superfície é muito maior. Por isso que tem que ser sempre assim, mais ou menos até a metade. Se você tem esse vidro com o conteúdo até aqui, vamos supor,
A superfície dela é a mesma, certo? Desta parte com esta. A superfície é igual. Se você pôr até aqui em cima, a superfície vai diminuir. Se você coloca até aqui, a quantidade de líquido e de bactérias acéticas tem nesse líquido, elas precisam de buscar o oxigênio. Tem muito mais bactérias do que teria para essa quantidade menos aqui, da metade do vidro. Por isso, a minha orientação é, não faça o vidro cheio, faça 2, 3, quanto você quiser, mas faça até metade, até 1,5 litro no máximo de líquido, ok? Deu para entender? Hoje é dia 23, quando nós preparamos, então era no dia 12, então se passaram 11 dias. Ele demorou um pouco para fermentar, mas fermentou bem, quero que você veja, ainda está fermentando. Ainda as jabuticabas não começaram a descer, mas eu vou já coar. Por que que eu vou coar? Porque ele está bem alcoólico e já não tem mais nada de doçura. E eu, como eu quero um vinagre de jabuticaba mais suave, então eu vou coar, tirar as frutas e vamos passar para a segunda etapa da fermentação. Se quiser um vinagre de sabor mais intenso, né, o tanino mais intenso, então é só deixar mais tempo e deixar as frutas aqui dentro. Aqui eu vou mostrar, olha, fica um resíduo aqui no fundo. O que que é isso? Isso são as leveduras mortas, então não faz mal, vou deixar. Vou limpar aqui. Veja bem, eu não toquei em nada aqui dentro com a minha mão, certo? Então, quer dizer, ele está limpo, não tem contaminação nenhuma. Coei o líquido, vou devolver aqui para dentro. Eu vou limpar também a parede aqui. O líquido deve chegar até por aqui, então eu vou limpar. Vou fechar a boca aqui com o papel novamente. Prender com 2 elásticos. E vamos proteger da claridade. Toda semana, vamos supor, hoje é segunda-feira. Toda segunda-feira vou dar uma misturada nela. Porque o mofo, ela gosta de líquido parado. Então, eu vou misturar para dar uma agitada. Então, daqui 4 semanas, aí o vinagre vai estar pronto. Não tem mistério. A sua cozinha vai começar a cheirar o vinagre. Cheiro muito forte de vinagre. Então, sinta o cheiro e veja o aspecto dela. Tá tudo ok? Então, seu vinagre está excelente. Tá ácido? É isso mesmo. Tá certo? 18 dias após, eu venho mostrar aqui para você o vinagre de jabuticaba, ele cria a mãe do vinagre. Quero aqui, olha, essa visão superior aqui dá para ver bem. Tá uma mancha aqui, esbranquiçada. Quando eu misturei, ele baixou a mãe do vinagre. E aqui tá formando outra película, olha. É a mãe do vinagre se formando. E tem os resíduos aqui que são as leveduras mortas. Já tem acidez, aí as leveduras morrem. Vamos ver a acidez. Tá entre 3 e 4. Já está um vinagre suave. Entre 3 e 4, não é exato, né, na fita, a leitura. Mas aqui eu estou vendo que ele está bem saudável, não corre o risco, né, mais de contaminação aqui por leveduras estranhas. Então eu acho que não tenho necessidade de ficar misturando uma vez por semana. Eu vou deixar ele quietinho e daqui um tempo experimentar. Ainda não está aquele cheiro forte de vinagre. Quando o vinagre chega perto de já ficar pronto, a cozinha, se ele estiver na cozinha, fica com aquele cheiro bem intenso de vinagre. Azedo, mas está alcoólico também. Todo esse álcool ainda vai transformar em acidez. É isso, maravilha fazer vinagre, é fazer vinagre. Aqui está o meu vinagre pronto, já com 35 dias. Quero mostrar para vocês. Então isso depende muito da temperatura.
Se está calor, o vinagre fica pronto mais cedo. Tenho aqui uma película branca, aqui, tá vendo? Esbranquiçada. Isso aqui é a mãe do vinagre. Nem todo vinagre forma isso. Fruta, quando é cheia de pectina, então forma a mãe do vinagre. Esse vinagre, então eu vou engarrafar agora. Esse vinagre ele já está coado, né? Mas se eu quiser coar mais uma vez, posso coar num pano de voal ou qualquer pano, né? Que você coa. A garrafa ideal para isso, para colocar o vinagre, são os vidros escuros e estreitos e altos. Tenho mais um outro só para mostrar. Se você quiser um vinagre mais saboroso, então deixe ele envelhecendo depois que engarrafar. Coloque até o gargalo mesmo, até aqui, nessa medida mais ou menos. Não deixe espaço para ficar muito ar. Quando o vinagre já não tiver mais doçura, né, nem está alcoólico mais, ele então deve ser engarrafado. E guarde num lugar fresco, protegido da claridade excessiva, por 6 meses. Depois ele está pronto, bem delicioso. Mas quem quiser começar a utilizar, já pode começar. Olha só, que maravilha de vinagre. Quando começar a usar o vinagre, agora inicialmente não tem necessidade de ir para a geladeira. Mas depois de envelhecer por 6 meses, então você deve levar para a geladeira. Aí cada vez que utiliza, depois volta para a geladeira, porque ele é vivo e se continuar deixando assim na temperatura ambiente, ele vai deteriorando, né? O vinagre não tem tempo de validade, você vai ver que quando ele perder o sabor ácido, então não é mais um vinagre. Aí que você vai ver que o vinagre não é mais, passou a validade dela. Então você aprendeu a fazer um vinagre orgânico muito simples e vale muito a pena fazer. Pronto, você aprendeu a fazer o vinagre de jabuticaba. Agora é sua vez de experimentar. E se você está começando na fermentação, confira nosso curso Probióticos para Iniciantes. O link está na descrição. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Até o próximo vídeo!